iniciar aí vamos iniciar nossas atividades aí do CRES, a primeira, né, de 2025. Queria agradecer a todos, né, que vieram conosco. Vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem negro, tenho cabelo raspado, barba por fazer, camiseta preta. A apresentação do tema que vamos dialogar hoje, a questão agrária no Brasil e a sua interface com o racismo. O cronograma da nossa atividade ficou organizado, então, em 40 minutos, aí com a introdução do tema, e logo após vamos abrir dois blocos de três perguntas. E para estar conosco hoje, convidamos a facilitadora e autora do livro Racismo e Luta de Classes na América Latina, As Veias Abertas do Capitalismo Independente, a professora e doutora Cristiane Luiza Sabino de Souza. Já está comigo, Chico? Boa Camarada, noite, pessoal. Eu não tô vendo todo mundo. Eu sou, como o Chico falou, Cristiane Sabino, sou uma mulher negra, uso nesse momento o cabelo preso num coque para cima, com uma faixa. Estou vestida uma camiseta preta e ao meu fundo tem uma parede alaranjada, com alguns quadros e algumas plantas. Bom, eu gostaria de agradecer, né, o convite do CRES, da Seccional de Campinas, para dialogar um pouco com vocês sobre o tema, né? É um tema que eu venho pesquisando há algum tempo e que eu penso ser de muita relevância para nós, assistentes sociais, e sei que há outros profissionais aqui também. Então, acho que a ideia é essa, né? Eu fazer uma exposição, eu vou tentar colocar aqui o meu cronômetro para não me passar muito, ou para não me passar nada, né? Fazer uma exposição, trazer alguns fundamentos, alguns elementos centrais, algumas provocações também, para que a gente possa abrir um diálogo e ter uma interlocução sobre o tema. Para começar, e eu vou tentar ser breve nessa introdução, ele não está passando. Sim. Nessa introdução, eu vou trazer algumas categorias bem gerais, porque, né, é impossível explorá-las aqui com pouco tempo, mas penso que também tampouco são categorias desconhecidas, né? Então, acho que para a gente pensar o tema da terra, da questão agrária, da questão racial e como que elas têm uma relação muito indissociável no Brasil, a gente precisa recuperar processos históricos e estruturais, e esses processos passam por a gente pensar o quanto esse país ele é fundado pelo colonialismo, pela violência como forma primordial de relação de dominação, né? E essa violência que vai perpetrar ao longo, né, não só dos processos de colonização, mas ao longo da história da nossa nação, né? Diversos processos sistemáticos de genocídio, de memoricídio, de etnocídio, que estavam vinculados, né, a partir da invasão colonial, já um processo de transformações simultâneo, né? Então, um processo de emergência do capitalismo enquanto modo de produção e das modificações que ele implicou na Europa e que também vai impor modificações para esse território que é invadido, que é colonizado e sobre o qual é imposto um sistema escravista colonial. Então, pensar a simultaneidade, né, e a articulação desses processos é importante para a gente pensar o quanto a questão agrária e a questão racial elas estão vinculadas a uma lógica de desenvolvimento, que é o desenvolvimento capitalista, que é o desenvolvimento da forma mercadoria e do valor,
que se estabelece, né, e se desenvolve, sobretudo a partir da Revolução Industrial, depois, né, final do século XVIII, XIX, como modo de produção que se globaliza, né, mas que já nasce globalizado, enquanto suas vinculações históricas. Então, a gente pensar o quanto esse sistema ele é baseado na expropriação das terras, ele é baseado na criação de um trabalho livre, né, que é livre, como diria o Marx, livre como pássaros, né, sem nenhuma outra opção que não seja se vender enquanto força de trabalho, e que vai criar, né, e que vai ser decorrente aí também dessa revolução industrial e de todo o desenvolvimento posterior do capitalismo. Então, capitalismo, para a gente começar, significa expropriação das terras, expropriação dos meios de produção e das condições de vida dos trabalhadores. Quando a gente pensa esse processo na América Latina, a gente vai vendo como esse processo de expropriação de terras, ele não transforma servos feudais em camponeses, né? Ele transforma uma série de modos de produção, o modo de produção incaico, o modo de produção maia, os astecas, né? E se a gente for pegar os diversos outros povos que estão habitando esse território e que, à medida que essa colonização vai acontecendo, eles vão sendo literalmente mortos, né? Então, você tem um genocídio de grandes proporções e você tem uma apropriação dessas terras como propriedade privada, né, no caso do Brasil, da coroa portuguesa, enfim, ou da coroa espanhola. Então, a expropriação das terras, o saqueio dos recursos naturais, né, e o saqueio do trabalho acumulado por esses povos originários vai ser a base desse processo. E aí é importante a gente pensar o quanto se segue, né, a esse saqueio uma exploração escravista colonial, né, um trabalho servil e forçado, que vai, à medida, né, que avança esse processo, que no caso do Brasil, né, dura mais de 300 anos, criar uma estrutura sócio-histórica absolutamente desigual. E nessa desigualdade, a gente tem um processo em que essas terras monopolizadas privadamente passam a pertencer aos mesmos sujeitos que se apropriaram, né, lá das sesmarias, lá das capitanias hereditárias, como aquilo que a gente estudou lá no ensino médio. E quem são esses sujeitos expropriados? Né? Exatamente os povos originários que foram, né, primariamente expropriados, mas também toda uma população negra que é sequestrada, que é transformada em sujeitos escravizados nesse território, que, portanto, também perde o seu território de origem quando a gente pensa a conexão desses mesmos processos com a África. Né? Acho que o Eric Williams, que é um autor que vale muito a pena a gente ler, ele traz essa triangulação, né? Como que esses processos de expropriação nas Américas, na África, está conectado com o processo da Revolução Industrial e Desenvolvimento Capitalista na Europa, ele vai desenvolver essa tese, mas é importante a gente pensar para cada um desses territórios, né? Se para a Europa significou desenvolvimento, o que significou para a América Latina, para as Américas como um todo, o que significou para a África? E, portanto, né, não para o território abstratamente, mas quando a gente fala de território, a gente está falando das relações sociais que constituem, né, um determinado lugar, um determinado marco geopolítico. Então, acho que só rememorando, portanto, né, algumas coisas, porque a gente pensar a relação da questão racial com a questão agrária, passa a gente pensar também um pouco sobre as raízes do trabalho e as raízes da classe trabalhadora no Brasil. Né? Quando a gente fala dessa relação criadora, né, que pressupõe também a terra, né, a relação entre terra e trabalho, quem é esse trabalhador? Né? Quem é essa trabalhadora? Que classe é essa que se forja a partir de que tipo de trabalho? E a gente vai vendo o quanto o monopólio da terra ele é primordial desde a invasão colonial para impor a expropriação da riqueza produzida por esses trabalhadores, primeiramente escravizados, mas depois, se livres, também expropriados desses meios de produção e, sobretudo, da terra. Então, o escravismo colonial, quando ele impõe o trabalho escravo, esse trabalho escravo ele só pode acontecer a partir de um processo em que a terra ela é absolutamente controlada pela classe dominante, pela classe escravista.
E aí é importante a gente pensar dentro desse panorama das lutas pela terra no Brasil, o quanto que elas são, marcadas desde esse momento do escravismo colonial. Então, quando a gente lê, por exemplo, o Jacob Borender ou quando a gente lê o Clóvis Moura, a gente vai vendo os indicativos que eles dão para gente de que há contradição fundamental no período da escravidão colonial, né, a luta de classes fundamental é entre essa casa grande e o quilombo, né? Não entre a casa grande e a senzala, como sistematiza Gilberto Freire, né? É dos sujeitos que se rebelam e colocam uma praxis de mudança, né? Uma praxis de transformação das suas condições de existência, né? De recuperação da sua própria humanidade, que se funda os processos quilombolas, né? E esses processos eles vão ser, né, o quilombo vai ser o grande antagonista dessas classes dominantes, à medida que é a partir dali que se constitui formas de resistência e de negação ao escravismo e à escravidão, a esse sistema de dominação e exploração, mas permanentes, mais duradouras. Não é a única forma, porque a gente também tem as guerrilhas, a gente tem as revoltas passivas, as revoltas ativas, diversas formas com que essa população negra e indígena encontrou de tentar sobreviver e de recuperar seu status de humanidade, seu status de liberdade, diante dessa lógica de organização da produção da riqueza. Então, quando a gente olha para esse processo do confronto entre Quilombo e Casa Grande, a gente vai vendo como ele não se dá também nos ares e nas nuvens, né? Ele se dá na terra, ele se dá no território. A criação do Quilombo, sei lá, se a gente vai à Serra da Barriga, né, onde hoje ainda se encontra diversos elementos, né, do que foi o Quilombo de Palmares, que foi, né, uma sociedade organizada autonomamente face ao sistema de dominação, né, e contra o sistema de dominação, que tem uma duração longuíssima na história do país, né, e uma história de resistência que a gente tem na memória Zumbi, Dandara, como eixos principais, mas que é a história de décadas e décadas de resistência, que tem o território como locus fundamental, né? Porque o quilombo ele significou também a produção, né, de outras formas de criar os meios de vida, né? Uma produção de subsistência, uma produção cujo trabalho empregado para se alcançar era um trabalho livre, né? Um trabalho voltado não para satisfazer as necessidades da escravidão, as necessidades do mercado externo, mas as necessidades daqueles sujeitos que estavam naquele território. Então, o território ele é esse locus da luta. Não existe luta de classe sem território. A gente não luta no vácuo, a gente não mora no vácuo, a gente não vive no vácuo, a gente não come coisas que caem das nuvens, né? A gente precisa da terra como esse elemento fundamental. Então, essas formas de resistência em relação à terra e a disputa em relação à terra, elas vão ser muito presentes ao longo da história do Brasil, e não só pelos quilombolas, também pelas pessoas livres e pobres, né? E essas pessoas livres e pobres, elas são compostas por pessoas negras que, por alguma maneira, conseguiram uma alforria ou que se libertaram, né? Pessoas brancas pobres, né? Indígenas, uma série de sujeitos que estão às margens desse sistema de monocultivo e de monopólio territorial da escravidão, tentando ocupar a terra. Né? Se a gente pega as muitas guerrilhas que se tem em relação, por exemplo, aos poceiros, né? Que é a dinâmica social de ocupação da terra no Brasil e como que esses poceiros, né, ainda hoje são majoritariamente pessoas pobres, pessoas negras, pessoas que foram destituídas dessa propriedade da terra nesse processo histórico. Uma coisa que eu acho importante a gente já localizar aqui é como que esses processos de confronto, sobretudo esses que vêm das organizações mais, digamos, estruturadas, como no caso dos quilombos, que aconteceram de norte a sul no Brasil, né? Quando a gente fala de quilombo, a gente não está falando só do quilombo dos Palmares, né? A gente tem uma presença
e o Clóvis Moura ele é enfático nisso, né? Onde existiu escravidão, existiu resistência quilombola, que pode ter durado pouco tempo, que pode ter durado muitíssimo tempo, como Palmares, mas existiu essa resistência. E é interessante a gente pensar como, ao longo desse processo de resistência, que também foram processos violentos de enfrentamento entre esse sistema de dominação e esses povos organizados, também vai se forjando as bases para racializar os sujeitos que lutam, para criminalizar esses sujeitos que lutam, que são, né, nesse caso, pessoas que se libertaram da escravidão, pessoas negras, pessoas indígenas, etc. Então, há uma construção do racismo como uma arma ideológica de dominação, que é a construção do negro como um inimigo do ordenamento social. Então, primeiro do ordenamento social, né, dessa instituição, dessa dinâmica produtiva muito específica, que foi o escravismo colonial, né? Então, quando o quilombola, né, quando o escravizado ele se transforma em quilombola, ele recupera a sua liberdade, ele vai não só causar prejuízos a esse sistema escravista, como ele também vai colocar em xeque esse sistema escravista. Então, à medida em que esses processos vão acontecendo, eles acontecem ao longo de mais de 300 anos, esse sujeito que luta também vai sendo criminalizado. E isso é importante para a gente pensar a persistência desses processos de criminalização daqueles e daquelas que lutam pela terra hoje. E aí, bom, a gente poderia estar falando, né, de um passado remoto que durou 350, 380 anos e que ficou lá, né, e que numa transição, num processo de modernização do Brasil, as coisas tivessem acontecido de uma maneira diferente. Mas não. O que a gente vê é uma persistência nesse processo de monopólio da terra, nesse processo de criação de um abismo de desigualdade e de expropriação da classe trabalhadora desses seus meios de vida. O Clóvis Moura, ele fala de como a transição da escravidão para o trabalho livre no Brasil, que coincide com esse processo de modernização, entre aspas, da nossa economia, enquanto uma economia capitalista, enquanto uma nação independente, né? E aí esse independente, a gente vai vendo como ele significa, na verdade, uma dependência, né? Uma dependência não só das metrópoles externas, mas é uma dependência de uma lógica de produção, que é essa lógica centrada numa economia agrária exportadora, numa economia centrada, portanto, no monopólio da terra e na continuidade desses mesmos processos desiguais. E o Moura vai localizar para a gente duas medidas modulares, ele localiza outra, mas as que interessam para a gente nesse momento é a gente pensar o quanto que a lei de terra de 1850 ela vai definir, né, a propriedade, os proprietários e os despossuídos à medida que ela ratifica um processo de mercantilização da terra. Né? Então, a terra ela já era considerada uma propriedade da coroa a partir de 1850, né? Depois uma propriedade do Estado, e a partir de 1850 ela é uma mercadoria para quem pode pagar por ela. E quem pode pagar por ela em 1850? Não são, né, as pessoas negras e negros que estavam num processo ainda da escravidão. Mas esse processo de criar a terra como uma propriedade privada, que passa a ser, inclusive, uma das mercadorias mais importantes à medida que o escravizado vai deixando de ser essa mercadoria, né, num processo de transição, a gente tem a solidificação, a criação das bases necessárias para a economia que estava se criando no país. Né? Então, a inserção primária exportadora do Brasil como nação, nessa divisão internacional do trabalho, né? Que significa o quê? A gente continuou fornecendo matéria-prima, a gente continuou fornecendo alimentos, a gente continuou fornecendo recursos primários, né, e com baixíssima tecnologia para esse mercado mundial. Essa dinâmica econômica, ela exige o monopólio da terra. Então, há na verdade, uma ratificação, um processo de criação das condições para essa economia dependente, né, de continuidade dependente, a partir de 1850, mas que se acentua, né, ainda mais para o final
do século XIX. E aí, junto com essa medida modular, o Moura chama para a gente a atenção também para uma tarifa que se criou antes de 1850, que era uma tarifa chamada Tarifa Alves Branco. E aí a gente tem depois o processo de abolição, mas a gente tem também, nesse meio tempo, entre a Lei da Terra, a Tarifa Alves Branco e a abolição, uma política imigrantista, né? Que é uma política imigrantista que não está aberta para todo mundo. Eu li um artigo, acho que foi no Globo essa semana, domingo, talvez, sábado, de uns empresários brasileiros falando da migração como se tivesse, né, fazendo um contraponto ao Trump, dizendo o quanto que a migração sempre foi fundamental para o Brasil e etc. Se acharem, leiam, porque é ridículo e diz exatamente como pensa, né, a nossa elite dominante. Então, esses empresários que escrevem esse artigo de anteontem, eu acho, eles vão falar exatamente como que foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil a vinda dos imigrantes europeus, né? Então, a lógica que estava posta naquele momento não deixa de ser a lógica que está posta agora, né? De quem é um imigrante desejado e quem é aquele que vai ser considerado o atraso da nação. Mas o fato é que a política imigrantista, nesse contexto, ela vai definir a condição de trabalho e o perfil racial desse trabalhador desejado e desse cidadão aceito, né? E aí a gente poderia fazer vários debates sobre a questão nacional, sobre a identidade nacional, sobre como esses processos vão criando desigualdades entre os trabalhadores que têm um fundamento exatamente naquele mecanismo de dominação ideológica que o Clóvis Moura assinala. Então, a raça entra aí como um fator fundamental. À medida que muitos imigrantes que vêm são imigrantes pobres, paupérrimos, fugindo de guerras, fugindo de diversos tipos de conflito, que são a força de trabalho sobrante na Europa e que são trabalhadores que vêm para o Brasil, assim como vão para outros países das Américas, enfim, para a Austrália, etc. Mas quando eles chegam no Brasil, diante de todo um construto racial que se amadurece ao longo da escravidão, a gente tem a definição, né, de diversas teses racistas naquele momento, né, de final do século XIX, início do século XX, que vão colocar como desenvolvimento ele não pode ser empreendido por pessoas racializadas como negras ou como indígenas, como aquilo que era considerado raça inferior. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque muitos desses trabalhadores, e no caso, né, do sul do Brasil, eu sou de Minas, mas hoje eu estou no sul do Brasil, a gente vai vendo como a abertura, né, desses territórios vão se dar com muito conflito, porque eram territórios que já eram ocupados tanto por indígenas quanto por quilombolas, né, e diversas pessoas negras, e elas vão ser massacradas, né? Tem literalmente a fundação de várias cidades do sul do Brasil se dá a partir da caça aos bugres, né? E aí você vai no museu dessa cidade, você vai ver a foto, né? E aí de diversas pessoas que vieram da Europa e que para ocupar o território precisaram literalmente caçar pessoas. E a gente não está falando isso de 1500, a gente está falando isso do final, né, do século XIX. Então, a construção desse perfil racial ela vai se dar a partir também de uma continuidade do genocídio, né, nas suas diversas formas, dentre elas aquela forma que o Abdias do Nascimento vai falar do genocídio também a partir de um incentivo à miscigenação e de diversas formas de apagamento do negro no Brasil. Mas o fato é que a terra e o acesso à terra ele vai ser facilitado a esse imigrante branco à medida que ele é dificultado para as pessoas negras. Por quê? Ainda que esse imigrante branco ele é um trabalhador, uma família trabalhadora, também vai ter muitos que vão acessar diretamente a terra, né? Sobretudo no sul do Brasil, a partir de uma política de Estado, né? Então, essa política imigrantista assumida pelo Estado, que possibilita que as pessoas, ainda que pela dívida, ainda que por diversos mecanismos também de dominação, acessem a terra, né? E tenham, portanto, meios de vida, meios de produção. Ou porque vão ser privilegiadas, né, num mercado de trabalho nascente, sobretudo quando a gente pensa São Paulo, né? A gente pensa, estão em Campinas, alguns de vocês,
quando a gente pensa Campinas e essa região, que é a região cafeeira, né? É a região onde mais perdurou a escravidão, embora muitos sociólogos insistam que São Paulo foi, né, esse libelo da modernização, mas foi onde mais perdurou a escravidão, né? Porque foi onde a economia cafeeira estava mais dinamizada, ainda no final do século XIX, a partir da força de trabalho escrava, que vai ser substituída não porque ela era incapaz de fazer esse trabalho, ou não porque ela era escassa, né? Ela era escassa face à lógica capitalista de exploração. E aí, se a gente, né, recupera rapidinho lá o Marx na Lei Geral da Acumulação Capitalista, ele vai dizer, olha, para o capitalismo funcionar, ele precisa de força de trabalho sobrante, de excedente, né? Para que isso comprima os preços e esse trabalho compense. Diferente da escravidão, né, que tem um certo ajuste entre força de trabalho e aquela lógica daquela economia, na economia capitalista, o excedente é fundamental, porque é a forma de rebaixar os salários, é a forma de fazer com que esse trabalhador seja mais explorado. Então, a vinda, né, e a política imigrantista, ela tem duas finalidades. Uma, de inchar esse mercado de trabalho, de inchar essa oferta de força de trabalho no Brasil nessa transição para a modernização, e outra que é puramente ideológica, que é eugenista, que era o fato de precisamos branquear essa nação para que ela se desenvolva. Precisamos nos livrar da mancha negra e isso vai ter, né, consequências estruturais na própria Constituição da nação, né? Então, daí a gente tem, desse processo de transição, dessas medidas, a gente tem não só a constituição da questão agrária como insolúvel dentro da lógica do capitalismo dependente no Brasil, a superexploração como forma fundamental de sustentar essa dinâmica dependente, essa dinâmica agrária exportadora, essa dinâmica onde há um consórcio, né, entre esses capitalistas no Brasil e os do exterior, e é um consórcio entre sócios poderosos e sócios menores que vão compensar as suas perdas a partir, né, da retirada da classe trabalhadora brasileira, inclusive das suas condições mínimas de existência, né? E também não deixa de haver aí um processo em que a construção da identidade nacional vai ser também atravessada por esse processo de racialização, mas também por esse processo de uma desigualdade tremenda em relação à posse e à propriedade da terra. Então, uma primeira síntese para conseguir avançar aqui e chegar mais para o final. Essa imagem, depois eu posso deixar, mas ela é uma imagem do Diego Rivera, está retratando um processo na Guatemala que é muito parecido com os nossos processos no Brasil e em toda a América Latina, mas não vou me deter nela porque seria uma oficina à parte. Então, a título de síntese, assim, para a gente pensar essa relação entre o capitalismo dependente e essa dialética mesmo entre questão agrária, superexploração e racismo. Como eu disse, a subordinação externa ela permanece na Constituição do Brasil, né? A gente tem um processo de suposta modernização, que é uma modernização conservadora. Conservadora de quê? Conservadora da estrutura que possibilita esse desenvolvimento, né? Conservadora, portanto, do monopólio da terra, conservadora, portanto, desse abismo de desigualdade a que a classe trabalhadora está submetida, conservadora da mesma ideologia racial, né, que é constituída nesse processo desde a escravidão, mas que vai ser constituída e reconstruída, né, remodulada a partir dos próprios interesses dessa dinâmica capitalista. E aí, a partir disso, a gente tem um desenvolvimento desigual e combinado que a gente pode ler como subdesenvolvimento. Não vou entrar tanto nesses termos, mas acho que aqui um elemento fundamental, né, que explicita essa relação entre questão agrária, superexploração e racismo, é a gente pensar o quanto que esse monopólio da terra, o quanto essa expoliação territorial
ela vai significar processo de dominação e de violência. E aí a gente pode, né, remeter aos diversos processos de violência e de conflito no campo, e como se organiza a dinâmica do poder no campo no Brasil ao longo da nossa história, mas que chega ainda no século XXI, que chega ainda na contemporaneidade, não como um processo que começa a arrefecer, e sim como um processo que se acentua. Depois eu vou trazer alguns dados para a gente ver um pouco isso. E aí, como eu já disse, né, essa separação ela vai gerar uma enorme massa de expropriados disponíveis para vender sua força de trabalho, e isso necessariamente significa possibilidade de rebaixamento salarial, possibilidade de que o capital se aproprie, né, dessa riqueza produzida nessas condições. Então, dentro dessa chave, quando a gente pensa a relação entre racismo e superexploração da força de trabalho, a gente vai vendo o quanto que a racialização, o quanto que o preconceito de cor, ele vai criando mecanismos de imobilização do trabalhador, da trabalhadora negra socialmente. Então, a gente tem um processo em que a divisão do trabalho no Brasil ela é uma divisão racial do trabalho, né? Assim como ela é uma divisão também sexual do trabalho, que vai imobilizando as pessoas negras, né? Nos setores mais pauperizados da classe trabalhadora e que vai criando mecanismos de perpetuação disso a partir de uma elaboração ideológica racista. E aí, dentro disso, isso tem um impacto fundamental para a própria classe trabalhadora e para o que a gente vai entender como luta de classes. Por quê? À medida em que a classe trabalhadora ela é racializada e o negro é entendido como superior, como inferior e o branco como superior, e aí a gente tem uma escala gigantesca quando a gente pensa a dinâmica racial no Brasil, a gente vai vendo o quanto que isso resulta numa cisão e numa imobilização da própria classe trabalhadora enquanto classe para si, porque ela não se reconhece, né? Ela não se reconhece à medida em que essa racialização cria um abismo de desigualdade e de desconexão mesmo entre as parcelas negras da classe trabalhadora e as parcelas brancas da classe trabalhadora, cuja materialidade está no fato de que há uma distribuição muito desigual das possibilidades de acesso a esse mercado de trabalho, né? Se a gente for numa lógica liberal de análise, é isso, né? Uma distribuição desigual das oportunidades, esse é o discurso liberal. Mas se a gente for olhar a fundo isso, a gente vai vendo o quanto que esse mecanismo ele é utilizado para ordenar essa classe de trabalhador, essa classe trabalhadora, hierarquizando a partir da raça, diante de um mercado de trabalho que já nasce saturado, diante de uma economia cuja dinâmica do desemprego é estrutural, cuja estrutura de relação com o trabalho é de um trabalho absolutamente precarizado, né, com uma informalidade que é histórica e que dificilmente, né, baixa, e do quanto esses processos vão sendo acentuados. Então, diante do que é economia dependente e de como esse mercado de trabalho se estrutura, a gente vai tendo uma organização da classe trabalhadora a partir da racialização que justifica a pauperização da maioria desses trabalhadores, e a maioria desses trabalhadores são homens e mulheres, crianças, idosos, etc., negros e negras. Então, só para avançar, eu já falei, né? O significado disso é o controle ideológico, é o rebaixamento do valor da força de trabalho, né, que é aquilo que o Rui Mauro Marini vai chamar de superexploração, a precarização do trabalho, direitos sociais absolutamente restritos, e tudo isso vai significar, por conseguinte, uma acumulação de capital maior, uma possibilidade de que, a partir da articulação desses mecanismos de monopólio da terra, de elaboração ideológica racista, se consiga, dentro de uma dinâmica de capitalismo dependente, manter, né, a classe dominante dominante. Antes de acabar,
tem um ponto que eu acho que é importante a gente pensar, o quanto que, né, a gente está falando da questão agrária, estou falando do racismo, mas também o quanto que é importante a gente pensar o quanto que o sexismo, né, ele vai também incidir nesse processo, né? Então, quando a gente pensa quais são os fundamentos da questão social no Brasil, e, né, e cá como assistentes sociais, a gente fala muito em questão social, né? Mas o que exatamente é essa questão social, né? Onde é que ela está fundada? Para além das suas manifestações fragmentárias e cotidianas, onde é que se vincula aquela mulher negra, pobre, que chega pedindo uma cesta básica no CRAS? Né? Que não é uma mulher negra pobre que chega, ela chega várias, todo dia. Né? Então, isso que aparece para a gente de maneira fragmentada, individualizada, naquele sujeito que a gente atende, qual que é o enraizamento histórico disso? Que penso que é por onde a gente também precisa questionar essas vinculações, né? Então, quando a gente pensa a questão social no Brasil e esses conflitos fundamentais, né, da nossa sociedade, acho que a gente vai vendo o quanto, diante dessa realidade de desigualdade histórica e estrutural, a gente vai vendo quem são os sem terras, quem são os sem teto, quem são os sem trabalho, quem são os sem direito, quem são, né, aqueles e aquelas que estão imersos aí nisso que a gente aponta no nosso cotidiano como expressões da questão social, né? Se é uma expressão, está expressando o que exatamente, né? Então a gente precisa ir um pouco atrás, né? Um pouco além para ver exatamente o que isso que se manifesta no nosso cotidiano está nos dizendo. Bom, então fecho esse outro bloco e aí agora eu vou trazer só alguns dados já nessa reta final. Vou tentar controlar bem bonitinho aqui meu tempo para a gente poder dialogar. Mas esses dados por exemplo, a gente for pensar quem são os produtores rurais no Brasil. Apenas no censo de 2020, o IBGE, no censo agropecuário de 2020, o IBGE de 2020 não, desculpa, 2017. Posso estar enganada. 2020 a 2017. Mas no último censo agropecuário foi que o IBGE trouxe esses dados de cor e raça dos proprietários fundiários no Brasil. E aí a gente vai vendo o quanto os produtores rurais no Brasil, eles são 52,8% negros e 45,4% brancos. Ué, Cris, então a distribuição tá boa, né? A população negra e os trabalhadores negros são mais proprietários rurais do que os brancos. Qual que é o problema? O problema está quando a gente olha a área dos estabelecimentos agropecuários por cor e raça. E aí a gente vai vendo que quanto maior o território, né? Quanto maior essa terra, mais ela está concentrada nas mãos de pessoas brancas. E as pessoas negras, elas são proprietárias de pedaços de terra muito pequenos, que inclusive às vezes são insuficientes para a própria subsistência. Então a gente pega 208 milhões de hectares, né, que estão nas mãos das pessoas brancas, 99, não é nem metade, né? Só 28,3% que tá, né, que são de proprietários rurais negros. Uma parcela muito pequena com amarelo, 0,3 com indígena, e esse não se aplica, né? Esse não se aplica são as terras chamadas terras devolutas, que são as terras do Estado. E aí, alguns outros dados são interessantes também, quando a gente olha, né, a direção dos estabelecimentos, a gente vai vendo como, majoritariamente, os estabelecimentos pequenos, de até 5 hectares, né, 5 hectares é bem pouquinha terra, 65% está nas mãos de pessoas negras, 5 hectares, até 5. Quando a gente olha, vou passar aqui o gráfico para não me delongar muito nele, mas quando a gente olha, por exemplo, as propriedades com mais de 10 mil hectares, a gente vai vendo como 79% acho que aqui tá errado, aqui é o contrário, tá, gente? Como 18,9% está nas mãos de pessoas negras e 79% está nas mãos
de pessoas brancas e mais um percentual muito baixo ali nas outras categorias. Então, desconsiderem aqui a imagem, é o contrário, o gráfico está errado. Então, quando a gente olha essa distribuição territorial, a gente vai vendo como que a parcela negra da população que conseguiu acessar ou permanecer, seja porque é um poceiro ou outras formas de apropriação da terra, nessa propriedade, elas são propriedades muito pequenas, enquanto o grosso do território no Brasil está concentrado nas mãos, né, dos herdeiros daqueles que foram donatários, né, das Sesmarias lá muito atrás. E acho que aqui tem outra coisa que é importante a gente pensar como também o que se produz, né? O que esse proprietário rural negro produz e o que o proprietário rural branco produz, né? Para a gente pensar como que ele se localiza dentro dessa economia que, como eu disse, é uma economia agrária exportadora. Quando a gente olha, né, pela produção, também vou passar rápido por conta do tempo, porque eu ainda quero falar dos conflitos. A gente vai vendo como as commodities, né? Soja, uva, fumo, cana-de-açúcar, bovinos, como que isso está majoritariamente concentrado nas mãos dos produtores brancos, que são os grandes monocultores agropecuários no Brasil. E a gente vai ver, quando a gente vê, né, outras produções como cereais, aves, suínos, pesca, como que isso se concentra nas mãos das pessoas negras, né? E aqui tem uma tese, que é uma tese muito difundida pelo MST, por exemplo, de que quem alimenta o Brasil é o pequeno proprietário rural, né? Esse pequeno proprietário que é majoritariamente, né, composto aí por pessoas negras, é que vão produzir os alimentos que o Brasil come. Porque aqueles que têm os grandes territórios nas suas mãos vão produzir commodities para atender ao mercado externo. E aí, quando a gente olha para isso, a gente pensa também nessa divisão, né, racial desse trabalho rural, né, desse trabalho agrícola no Brasil e da incidência que isso de fato tem nas necessidades da nação. Esse outro gráfico fala das comunidades quilombolas, também o IBGE passou a mapear no último censo, e aí no censo demográfico, né, os territórios quilombolas no Brasil, e a gente vai vendo como a gente tem quase 3.000 territórios quilombolas, mas destes só 182 eram titulados em 2020, que é de quando são esses dados, como mais de 60, quase 70% deles estão localizados no Nordeste brasileiro, né? E isso diz muito sobre as dinâmicas de disputa territorial e sobre a lógica econômica também desses territórios, mas não vou me delongar aqui, a gente pode conversar com isso. E aí, para fechar, eu sei que já deu 40 minutos, Chico, aqui no meu relógio, é a gente pensar o quanto que a gente tem, né, várias determinações da questão agrária, e estando a questão agrária vinculada absolutamente à questão racial, também o quanto que se incide para a população negra e indígena, né? Mas processos que vão desde a financiarização da produção, a especulação fundiária, os megaprojetos energéticos e de mineração, né? Vide Brumadinho, vide Mariana, e, por outro lado, processos de avanço, né? Vamos deixar passar a boiada, esse é o lema, né? Então, processos como o marco temporal, o desmantelamento das legislações ambientais nos últimos anos, tudo isso vai acentuar essa questão agrária, né? E aí, para além de um êxodo rural que cria, né, ou um exército de reserva, ou coloca o abismo como possibilidade de existência, porque é isso, né? O trabalhador, a trabalhadora que migra hoje para os grandes centros, ele não tem mais nenhuma perspectiva de inserção num mercado de trabalho cada vez mais precarizado, né? É o abismo, né? É a falta de perspectiva, porque é para onde caminhou, né? Isso que se chama de desenvolvimento. E aí a gente vai vendo o quanto isso vai intensificar não só a superexploração, mas também aquilo que a gente vai codificar como questão urbana, né? E a questão urbana vai desde a falta de moradia, né? A diversos outros processos,
de mobilidade, de saneamento, de violência, etc. E algo que para a gente é fundamental a gente olhar, que é a fome, né? A contingência da fome que se torna cada vez mais difícil, e para além da fome, a ausência de qualquer soberania alimentar, né, e nutricional, e aí são discussões também que são relevantes para a gente. Mas queria destacar dentro disso, e vai ser só mais 2 minutinhos, os conflitos no campo. Porque, como eu disse lá atrás, quando a gente pega todo o processo colonial, escravista e a disputa pela terra, né, que é considerada posse da coroa, mas que tem diversos sujeitos, né, quilombolas, pessoas pobres, diversos tipos de trabalhadores que estão às margens desse sistema escravista e que estão entrando em conflito quando esse sistema se expande, esses processos eles nunca deixaram de acontecer no Brasil e eles ganham números absolutamente assustadores na contemporaneidade. E aí eu não vou, né, falar tanto, mas só esses dados que eu trouxe são de 2023. A gente pensar só em 2023 foram 1.724 ocorrências de conflitos por terra registradas no Brasil. São os dados da CPT. Esse relatório deles está bem legal, assim, vale a pena baixar. Eles fizeram uns infográficos bastante importantes. E aí a gente pensar o quanto que esses conflitos estão ocorrendo exatamente em áreas de expansão do agronegócio, como é o caso do Centro-Oeste, quando a gente pega Goiás, né? Mas também Minas Gerais, também o Rio Grande do Sul. E quem está no centro desses conflitos são exatamente pessoas negras, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, né? Então, os dados da violência, quando a gente olha quem são os sujeitos que estão nesse processo de luta e que estão sendo massacrados por diversas formas, né? Todas elas muito ou mediadas pelo Estado, né? Ou esse Estado que aparentemente está omisso, a gente vai vendo como há uma racialização desses sujeitos, né? Que são indígenas, são pescadores, são quilombolas, são assentados, né? E aí a gente tem conflitos não só pela terra, mas também pela água, também por manifestações, né? Em relação à contaminação de agrotóxicos, em relação à poluição. Então, quando a gente pensa a questão social, a gente pensa a violência, pensa as contradições que perpassam a classe trabalhadora e a luta de classes hoje, a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de pensar o quanto que essas relações de disputa pela terra ainda estão no centro desse conflito, seja a disputa pela terra no campo, seja a disputa pela terra também nas cidades, quando a gente pensa a luta por moradia, a luta por habitação e os diversos movimentos que estão nesse processo. E aí vou deixar essas perguntas aqui, que é para a gente refletir também a partir delas, né? Era para vocês perguntarem, mas quem está perguntando sou eu. O quanto que essas discussões elas são essenciais, né, para a gente, enquanto formação e atuação profissional no serviço social, mas também na psicologia, penso que em qualquer área de atuação, né, o como essa questão social ela se conforma e se expressa, né, no capitalismo independente brasileiro de maneiras distintas, e embora a gente muitas vezes é tensionado a pensar, né, um urbano industrial, né, o operário tradicional, a luta de classes da greve, dos piquetes, etc. Onde é que está a luta de classes no Brasil, né? Como é que ela se manifesta? Enfim, questões, mas encerro por aqui porque eu quero também ouvir vocês e dialogar a partir das questões. Ô, Cris, inicialmente quero muito agradecer já né, pela sua contribuição aqui conosco. Antes de abrir para as perguntas, queria pedir para quem está acompanhando a atividade e ainda não assinou a lista, que, por gentileza, assine a lista, está no nosso chat. E agora vamos iniciar, né, nossas nossas perguntas aí, ou alguma pontuação, né, nesse contexto. Então, a gente vai deixar em aberto aí para quem quiser, né, abrir, ou se colocar, ficar super à vontade.
que eu vou tirar aqui a apresentação para eu conseguir ver vocês direitinho. Acho que Oi, alguém falou ali que tinha uma pergunta, não sei se vocês estão. sou eu. Boa noite, Cris. Obrigada pela sua fala. Até estava comentando aqui que acho que dava para ser umas 3 horas, né? Que o conteúdo sempre foi passando assim, eu, não, volta, pelo amor de Deus, mulher. Mas assim, brincadeiras à parte, eu queria. Eu entendo que né, o que você trouxe tem toda uma proposta. Eu queria ver se é possível fazer. Que é possível sim, né? Mas como que a gente pode fazer um paralelo de tudo que você falou com a própria questão da crise climática, né? E como isso impacta principalmente para a população negra, né? Aqui em Campinas, as enchentes, tá cada vez pior. Eu sou trabalhadora de um CRAS, então me vi nas suas falas, mas também trabalho num serviço de atendimento à calamidade e emergência. E é isso, né? Quando a gente vai fazer o atendimento para as famílias, fica escancarado, né? Qual é o perfil das famílias que estão sofrendo nesses desmoronamentos, alagamentos. Então, assim, como que a gente pode unir esses temas também para conversar um pouco? Obrigada. Eu acho que a gente pode fazer por bloco, né, Chico? Pode sim, ou também, se quiser ir respondendo, fica à vontade, tá, Cris? Tá, eu vou respondendo a Carol então, e aí acho que enquanto o pessoal vai se inscrevendo. É isso, né, Carol? É o quanto a gente pensar essa estrutura mesmo, né, de constituição, de uma dinâmica muito desigual que sustenta o Brasil, né, como o Brasil, o quanto que olhar para isso é o que possibilita a gente entender essas manifestações mais conjunturais, assim, né? E não que a crise climática seja uma coisa conjuntural de agora, ela está aí dada há bastante tempo, né? Mas é o quanto o acirramento desses processos, que deixam de ser processos é, restritos, por exemplo, à periferia e aos lugares de moradia da população negra. Porque não é de hoje que enchente derruba casa na periferia, né? Não é de hoje que quem mora de maneira precária em moradias improvisadas, em bairros que crescem de maneira totalmente sem nenhuma infraestrutura do Estado, o quanto o clima, né, ou as intempéries do clima são fundamentais num processo de destruição da vida, inclusive, né? Então, a gente pega na literatura, nos jornais, o quanto que cada grande chuva significa, né, a periferia e as habitações muito precárias virem abaixo. A gente escuta a Dona Irã Barbosa, ele está falando disso, né? Do quanto que a enchente leva as casas da galera, né? Se a gente lê Carolina Maria de Jesus, a gente também está vendo isso, o quanto que, né, isso está acontecendo. Então, o que a gente tem agora é um processo em que se acentua de tal maneira a expoliação da terra, a expoliação dos recursos naturais e essa produção capitalista centrada nessa dinâmica, né, da produção de mercadoria, pela acumulação e não na produção da vida, de meios de vida, do bem viver, né, como vai dizer os povos originários,
ela deixa de ser um problema exclusivo da periferia, né? A crise climática ela deixou de atingir só as periferias dos grandes centros ou dos pequenos centros, né? Ou das áreas rurais, para também chegar, não diria que chegar a todo mundo, porque ela não chega da mesma maneira, mas ela se expressa de maneira cada vez mais aberta, mais brutal e coloca a urgência dessa discussão. E diante disso, esses que historicamente sofrem, eles passam a viver situações ainda mais brutais, ainda mais violentas quando a gente considera as respostas que são dadas pelo Estado a essas situações, né? Pelo Estado a essas situações do ponto de vista, por exemplo, das grandes tragédias, né? Porque a grande tragédia ela tem sido aproveitada, inclusive, para fazer deslocamento populacional, né? As grandes tragédias elas também têm servido para poder tirar gente dos seus lugares, né? Se a gente pega, por exemplo, assentamentos urbanos ou ocupações urbanas consideradas irregulares, quando vem a enchente e leva embora aquelas moradias, dificilmente aquelas pessoas conseguem reocupar aquele território. Então, para uma parcela da classe dominante, né, a limpeza social causada pela crise climática não é tão assim, né? É aquilo que em espanhol vamos chamar de desplazamento, né? É esse processo em que vai possibilitando também uma limpeza de território. E uma limpeza de território para ser apropriado pelo capital. E aí é isso, né? O quanto que no cotidiano isso vai aparecendo para gente sem que a gente consiga ver qualquer movimento institucional de dar respostas diferentes a problemas que são históricos, né? Que vão desde a enchente que leva a casa e a perda de moradia, mas que vão também dos diversos adoecimentos, por exemplo, por falta de saneamento básico, né? Que vão dessa dinâmica urbana, né? De um desordenamento urbano que impede, por exemplo, que um ônibus chegue num território, né? Até um processo em que enfim, sei lá, a gente pega, voltando ao tema da fome, né? O quanto que a produção de grãos no Brasil, cada vez que ela bate o recorde, a gente vê aumentando os dados sobre a fome, né? Em 2020, por exemplo, a safra de grãos no Brasil, ela bateu um recorde. A gente estava pagando quase R$ 20 na lata de óleo. O pacote de arroz chegou, não sei se vocês lembram, um absurdo, tinha lugar que estava R$ 50 um pacote de 5 quilos de arroz. Mas o Brasil estava batendo recordes de produção, né? E aí, quando a gente olha quem são, né, aqueles e aquelas que vão estar mais violentados, eu acho que violentados é um termo bom para a gente também pensar o quanto que não é uma vulnerabilidade, é uma violência, né? Acho que escancara mais esses processos, assim. E a gente vai vendo o quanto que essas desigualdades elas vão sendo reiteradas e discussões, por exemplo, como o marco temporal das terras indígenas, expressam exatamente o quanto que para os grandes estados capitalistas e para o Estado brasileiro, para os grandes chefões do agronegócio que querem passar a boiada, não tem limite, né? Porque o marco temporal significa uma ameaça direta à vida dos povos indígenas no Brasil, mas significa também a abertura da possibilidade de destruição da natureza num processo que está todo mundo, todos os cientistas dizendo, olha, chegamos no ponto do não retorno, né? Tá, não dá mais. E aí a gente tem todo o negacionismo e todo o processo, né, de como ideologicamente isso foi sendo elaborado, sobretudo nos últimos anos, né? Mas vou deixar vocês se inscreverem e falarem, porque senão eu vou ficar aqui falando aleatoriamente o resto da noite. Acho que é o Lucas, depois a Cibele. Boa noite, tá dando para me ouvir? Sim, dá para Sim. te ouvir.
Então, eu sou formado em agronomia na UFSC, estou meio de penetra aqui, mas acabei vendo a divulgação pela própria professora. Mas, ao mesmo tempo, sou de Indaiatuba, então acho que não sou tão distante assim da realidade de Campinas. E eu achei muito pertinente o debate, assim, e fiquei me questionando da própria fala da professora agora no final sobre quanto a gente pode incluir a questão indígena dentro dessa relação entre questão agrária e racismo, né? Entendendo que a população indígena também perpassa por isso. E, ao meu ver, o que a gente está passando atualmente com um marco temporal é quase que talvez é muito forte falar isso, né? Mas seria um espelhamento do que foi a Lei de Terras para a população negra escravizada, né? Já que retorna uma certa visibilidade, uma resistência e desenvolvimento e crescimento das populações indígenas, então agora coerente para que a população branca faça esse movimento de também coibir o acesso à terra para esses sujeitos, mas enfim, atravessamentos para os outros. Daí queria saber um pouco da opinião da professora sobre isso, mas minha questão inicial era pensar e saber da professora o que você pensa sobre os movimentos do campo e da cidade nessa relação com a discussão racial, né? Grandes movimentos para ambos os espaços, tanto para a questão agrária quanto para o movimento negro, surgem em momentos muito próximos, né? O MST, o MNU, só que, ao meu ver, não consigo encontrar muitos materiais, né? Eu vou ter um material do professor Nogueira que faz um apontamento muito breve, mas não consegue desenvolver muito a fundo, de como é problemático essa relação, né, onde o MST, por mais que seja majoritariamente negro, hoje, né, por mais que tenha fundado no Rio Grande do Sul e tenha um protagonismo de pessoas brancas até hoje, mas ele é majoritariamente negro, mas tem dificuldade em racializar o seu debate, né, e em tornar isso não como uma pauta identitária, né, mas sim, de fato, uma bandeira, uma prioridade, um eixo de atuação. E, ao mesmo tempo, os movimentos da cidade, já enquanto movimento negro, MNU, por mais que lute pelo combate à favelização, né, sobre o acesso à moradia, é um entendimento muito mais sobre a ter uma casa do que, de fato, ter um território, né? Então, de como ele talvez tenha começado a construir isso nos últimos 40 anos, mas como você vê esse início e talvez atualmente se há de fato algum avanço ou não. Boa. Eu acho que a outra pessoa inscrita pode fazer, a Cibele, né? Cibele Isso, e depois e- Thaís. Acho que a gente pode fazer um bloco. isso. Primeiro, boa noite. Cris, que espetacular a temática que você puxou. O Lucas não está sozinho, eu também sou engenheiro agrônomo. Trabalho com povos e comunidades tradicionais, um órgão chamado ICMBio, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. E quem me chamou para participar e me passou o card foi uma amiga chamada Clenivalda Santos, que é também, ela estava aqui até há pouco tempo assistindo também, assistente social, né, formada em serviço social. Bom, eu estou fazendo toda essa contextualização porque eu acho que a menina que fez, a Carol, acho que trouxe a pergunta também sobre as mudanças climáticas. Eu não peguei o início, então eu não sei se você falou o que eu vou te perguntar. Eu acho que não, é muito complexo tudo isso, né? Se a gente puxa essa linha do tempo aí que você também já mencionou. E quando a gente fala de desigualdade, e a gente acaba falando muito da área urbana, quando a gente fala da questão racial, e o rural, né, ele é invisibilizado, né? Então, a população negra no rural tem uma concentração enorme na região Nordeste, na região Norte, e quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, tem as comunidades quilombolas e tem uma maioria também negra, ainda que não seja quilombola. Isso, quando você pega a região amazônica, é muito latente, né? E eu que trabalho com unidades de conservação, o isolamento é maior ainda, as políticas públicas não chegam. O que você poderia me falar um pouquinho mais aí dessa interseccionalidades todas existentes quando a gente fala de políticas públicas e do CRAS rural, né?
dentro da política de assistência, o CRAS, né, no âmbito rural, ele está em que caixinha? Não é meu domínio, né, de informações, mas eu acho que a gente precisa brigar mais por esse CRAS rural, e ele precisa chegar com um conjunto de políticas e de forma mais intersetorializada, né, dialogando com os órgãos que trabalham com a questão agrária, que a gente está num momento muito cruel também, né, onde a gente tem um INCRA, que é um órgão que está totalmente tentando se firmar, mas assim, acho que foi o desmonte, vinha num desgaste muito grande, mas com esse tempo aí que nós tivemos de desmobilização de políticas, ele é um órgão que precisa ser fortalecido e a política de assistência teria que chegar junto, não tem como, né? A gente está falando de populações, ou quilombola, ou outras populações negras do rural, aonde é um público muito vulnerabilizado, né? E aí a única forma da gente garantir minimamente uma inclusão social no rural é acesso a políticas públicas. Não tem como a gente negar. A gente está falando de um universo de pessoas ainda que não tem nem documentação, né? Quem está no Bolsa Família e são cadastradas é um nicho, e tem aquelas que nem chegam no Bolsa Família, né? Então, e aí, como que fica a situação do CRAS, né? E se tiver outros órgãos, você pode me falar também. É isso. E obrigada. Acho que tinha mais uma pessoa. Boa noite, Cris. Boa noite. Parabéns pela apresentação, adorei. Cris, eu vim só problematizar uma questão em relação à segurança alimentar. Eu sou Thaís, eu trabalho como assistente social em Campinas, e hoje um dos debates que a gente faz no trabalho é o quanto essa segurança alimentar não chega na periferia dos grandes centros urbanos e o quanto isso é limitado, assim, sabe? Você já trouxe um pouco do perfil dessas populações, né? Que estão na periferia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da questão da segurança alimentar, que eu acho que é uma das bandeiras do MST, que ele traz e discute, mas enquanto política pública, isso não chega até as famílias. Não mesmo. Bom, então vou responder essas e a gente pode fazer mais um bloco se for o caso, assim. Dois agrônomos aqui no evento das ciências sociais, muito bom, fico feliz, assim, de pessoas de outras áreas, né? Porque tampouco são discussões que podem estar restritas a qualquer área que seja. Sobre o marco temporal, Lucas, eu acho que é isso, né? Como eu vejo ele nesse lugar, né? A lei da terra, ela vai mercantilizar a terra e o marco temporal, ele significa um novo avanço, né? Do capital sobre territórios cujo entendimento a respeito deles era outro. Então, mostra um avanço da disputa pela terra, da própria especulação sobre a terra, né? E o quanto que esse capitalismo no Brasil, né? Mas o capitalismo dependente, o capitalismo fundado na questão da expoliação territorial, né? Na exploração mineral e no monocultivo, ele precisa de abrir novas terras. Então, assim como na escravidão, né, e vocês estão da agronomia, com certeza sabem mais disso do que eu, é uma dinâmica produtiva assentada na expansão territorial. Quando a gente pega os estados do Mato Piba, né, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é onde está o Cerrado, que é onde estão nossas reservas de água, né? A gente vai vendo o quanto que a expansão para esses territórios, desde a ditadura,
desde 64, e aí é importante a gente pensar o quanto, além da lei da terra, a gente tem em 64 uma outra legislação que é quase que complementar e que reforça, né? Que é o Estatuto da Terra, que vem exatamente para retirar ainda mais as possibilidades das pessoas que eram, por exemplo, poceiras, né? Então, desde a ditadura militar, desde a chamada modernização do Brasil, dentro daquele contexto, a gente tem uma expansão para esses territórios que são entendidos como vazio geográfico, né? Quem é da geografia talvez esteja mais familiarizado com esse termo. O que é um vazio demográfico, né? Não existe vazio demográfico. Todo território ele é um território que é ocupado por ribeirinhos, por quilombolas, por pescadores, né? Por pessoas que estão vivendo nesses territórios de maneira comum. Eu sou do Vale do Jequitinhonha. E aí, uma das coisas fundamentais que a gente tem no Jequitinhonha, para quem conhece a região, na década de 70, seguido do Estatuto da Terra, é a expansão, por exemplo, da plantação de eucalipto nas chapadas. O que isso significou? Significou que o uso daquelas chapadas, que eram terras comuns, porque eram terras devolutas, pela população majoritariamente quilombola, poceira, e pequeno produtor, ela é restrita, porque passa a ser dominada pela Acesita, pela ArcelorMittal, pelas grandes empresas extratoras de minério nas Minas Gerais, não é? Então, a gente tem, né, uma tentativa aí a partir de reestabelecer o marco temporal de mais um movimento de isso que eles querem, né? Vamos passar a boiada, abrir as porteiras e passar em cima de quem tiver, porque tem gente, né? E aí a gente pensar o quanto que esses movimentos têm muito a ver com isso que a Cibele traz, né? O quanto que essas questões elas vão sendo invisibilizadas no campo. Primeiro porque tem essa tese do vazio demográfico, né? O Brasil tem muita terra para pouca gente, né? Então, tem muita terra para pouca gente, tem um monte sem terra. Então, qual que é o problema do Brasil? Né? Se tem muita terra para pouca gente e tem um vazio demográfico que precisa ser ocupado, aquela pergunta é: ocupado por quem? Por qual projeto? Com quais intencionalidades? Para atender a quais necessidades? Não é? Não é a necessidade da nossa gente, é a necessidade, sempre mais uma vez, do mercado, né? E aí essas questões elas vão sendo invisibilizadas no campo e quem conhece, né, o meio rural no Brasil vai vendo o quanto que há uma diversidade de sujeitos e do quanto essas discussões elas precisam avançar. Quando a gente pega a dinâmica do campo do Brasil, e já remetendo à questão da Thaís, em termos da segurança alimentar, porque eu acho que a Cibele provoca um pouco disso também, né? De que políticas públicas que chegam para essas pessoas que muitas das vezes estão isoladas, né? Eu não conheço todo o norte do Brasil, conheci só o Pará, mas se a gente pega geograficamente o que é o Pará, é surreal, é outro mundo, porque não tem estrada, tem rio, né? Eu surtei assim, porque eu vi um posto de saúde passando, né, no rio. Eu estava em Belém e vi isso assim. Então, é do quanto o Brasil é muito grande, o Brasil tem muitas configurações de ocupação territorial e de diversidade de sujeitos, mas a maioria das pessoas que não são os grandes fazendeiros no Brasil são pessoas que não são apenas pauperizadas nesse processo, ainda quando têm a terra, porque o tema da segurança alimentar, né, que é muito grave nos grandes centros e nas periferias e nas cidades pequenas e no Brasil inteiro, ele é brutal no campo. E aí, Sibeli, eu trabalhei num CRAS rural. Não sei se alguém aqui trabalhou num CRAS rural, mas eu trabalhei num CRAS rural lá no Jequitinhonha, assim que eu me formei. E é isso, é o quanto... óbvio, né? A política de assistência ela é só uma política pública, né? Absolutamente fragmentada, absolutamente destruída do ponto de vista da própria concepção dela como uma política, mas é uma das políticas, e é impossível a gente estar no campo sem estar de maneira totalmente articulada com a política de saúde, com a política de educação, com os diversos mecanismos de defesa
né, de direitos humanos, mas também com os diversos mecanismos de defesa do meio ambiente, com esses diferentes órgãos, assim, né? E aí é muito difícil, né? Cada órgão no Brasil ele vai funcionando de maneira muito isolada e muito fragmentada pelas próprias destruições que são a que são submetidos, né, todos os setores de políticas públicas no país, assim. Então é dramático quando a gente pega o campo no Brasil hoje, sobretudo porque há uma ideologia que não tem campo no Brasil hoje. A ideia que se tem no Brasil é de que o Brasil é urbano, o Brasil é urbano industrial, né? O campo deixou de ser uma questão, quando na verdade a gente tem ainda um percentual muito importante de pessoas que estão no campo, que vivem no campo, e que vivem de maneiras cada vez mais precarizadas, exatamente porque são pessoas racializadas, né, como negros ou indígenas, e esse limiar do que é ser negro e que é ser indígena no Brasil, sobretudo quando a gente pega a região norte, né? Quando a gente pega a região norte, a gente vai vendo o quanto que os processos de racialização naqueles territórios, eles exigem da gente outras mediações, porque não são indígenas, porque não estão aldeados, né? E o indígena no Brasil vai passar pelo reconhecimento, né? Da relação territorial e comunitária especificada também dentro, enfim, de determinados mecanismos, mas a gente tem uma população gigantesca que é racializada e que talvez não vai ser nem reconhecida e nem se reconhecer como negra, né? E aí, enfim, tem várias discussões que a gente poderia fazer e problematizar. E aí eu volto à questão do Lucas sobre os movimentos no campo e na cidade. Eu acho, Lucas, que tu tem toda a razão, assim, inclusive eu estou afastada para o pós-doutorado, estou afastada da UFSC, que minha pesquisa é exatamente pensar isso, né? Como que os movimentos de luta pela terra e como que os movimentos negros, e aí não estou falando só do MNU, né, dos diferentes movimentos, como é que eles têm feito essa interlocução em relação à questão agrária e à questão racial? E aí, quando a gente olha, por exemplo, o MNU, né, e uma atuação mais centrada nos grandes centros urbanos e nas cidades, na fundação do MNU, a defesa da reforma agrária está lá. A gente olha os documentos fundacionais, os primeiros encontros, os primeiros debates e tal, está lá a defesa da reforma agrária. Né? Um debate que está muito colocado e você tem perspectivas muito críticas em relação àquilo naquele momento. E aí, como todo movimento, como todo processo, são também processos de disputa, né? Os movimentos também estão em disputa. E eles vão se construindo a partir dessa disputa e de estratégias, enfim, de atuação, que no caso do MNU foi deixando de estar, né? E aí não diria que todo o MNU, eu acho que tem frações e fragmentações ali, mas que foi focando muito mais nas políticas públicas, por exemplo, de acesso à educação, de acesso ao trabalho e outras questões, né? E aí a gente precisa, né, de um outro espaço para colocar em análise, né, o que se definiu como tática e estratégia de cada movimento. O MST é isso, né? Eu até conversei recentemente com um camarada do MST pensando exatamente isso, porque né, o maior movimento social do Brasil, é um movimento de luta pela terra, e que a gente tem grupos organizados dentro do próprio MST, né, que estão colocando e que estão pontuando essa questão, né? Não dá para a gente fazer esse debate sem colocar consciência na questão racial. E também vai ter aqueles que vão dizer, não, mas o MST sempre trabalhou com a questão racial, porque o MST sempre lutou para garantir terra para negros e negras no Brasil. Né? O MST é um movimento constituído majoritariamente por negros e negras. E aí tem uma questão que é uma questão política, né? Que é o fato de que é ocupado majoritariamente por negros e negras, não significa que ali se sanou os conflitos raciais que se tem no Brasil, né? Que tem uma isenção
pelo fato de que é majoritariamente construído, até porque a gente sabe como é o tema da racialização no Brasil, né? E ser negro no Brasil não é uma questão biológica, é uma questão política, né? É aquilo que, enfim, já a Neuza Santos e outros colocavam lá atrás. Não se nasce negro, se torna negro, né? Porque é um posicionamento político e não necessariamente fenotípico, né? Embora também essa seja uma discussão, uma disputa e etc. Não vou entrar nisso. Mas penso que não tem possibilidade de avanço nenhum nem outro se não houver, né, conexões e diálogos e debates críticos e sérios em relação tanto ao tema da terra quanto ao tema da racialização no Brasil. E acho que é isso, né? Acho que eu respondi mais ou menos tudo, bem mais ou menos. E o tema da segurança alimentar, Thaís, eu acho que é um dos grandes temas para a gente, assim, porque a fome no Brasil, ela sempre foi, né? Tanto endêmica quanto epidêmica, quando, como diria o Josué de Castro, é essa chaga insuperável num país que é supostamente o celeiro do mundo, né? Então, a gente pensar o quanto que a insegurança alimentar, ela é uma política, né? O não acesso adequado aos alimentos ou acesso a alimentos inadequados, né, para uma nutrição necessária também é uma política, né? Porque também se mata a partir da comida, né? Se mata a partir das restrições que se impõem à classe trabalhadora, daquilo que ela vai poder comer e das ideologias que se criam. Por exemplo, eu sou do interior. E eu comia mandioca, batata doce, banana, café da manhã era isso. E minha mãe falava assim: ah, eu vou trabalhar para dar do bom e do melhor para os meus filhos. E o bom e o melhor era o quê? Iogurte ultraprocessado, biscoito recheado, cheio de gordura hidrogenada, né? E todos esses super industrializados que hoje eu olho e falo: caramba, eu tinha uma alimentação muito boa, porque eu comia tudo muito natural vindo da terra. Então a gente pensa o quanto a alimentação ela tá também em disputa, né? E o quanto essas restrições à classe trabalhadora que não pode ir lá comprar orgânico, que às vezes não pode ir lá comprar o alimento fresco, mas um pacote de bolacha no mercado é muito mais barato. Um miojo é muito mais barato do que, às vezes, um pé de alface, né? Então, como há uma política também de controle da classe trabalhadora a partir daquilo que se come, e eu nem vou falar dos agrotóxicos, né? Tem mais gente? Eu queria fazer uma pergunta. Boa noite, sou Fernanda, sou da direção do CRES. Sou uma mulher cis, branca, estou com uma camiseta preta, cabelo preso e os óculos. Eu sou assistente social hoje da política de saúde, mas eu trabalhei por 3 anos como extensionista rural no Paraná, na Emater, e a gente trabalhava com pequenos produtores, né? Trabalhava em Tibagi, que é a segunda cidade de extensão territorial do Paraná. E uma coisa que você falou que me chama a atenção é como no campo a fome é muito mais invisibilizada, né? Tem-se uma noção de que, não, a pessoa está lá no pedaço de terra, ela vai plantar e vai ter o que comer. Esses lugares as pessoas não têm nem acesso à água. Então é uma pobreza que a gente vê extrema. Na cidade você consegue pedir alguma coisa para comer, você consegue fazer algum corre para conseguir comer, né? No campo, não. As pessoas ficam desnutridas, é uma pobreza muito dura, né, de ver, porque você está cercado por grandes propriedades de soja, você está no meio, numa terra seca, com eucalipto do seu lado, que não dá para você ter água de jeito nenhum, e ninguém te vê, você tá, né? E eu penso, tipo, o MST, né, é muito importante nesse sentido, e como nós, enquanto comunistas, a gente se desviou a gente meio que deixou o campo de lado, né? Num país que é gigante, que tem muita gente no campo. Eu queria que você falasse mais o que você acha sobre da reforma agrária ainda, se é viável hoje, porque tem uma discussão, né? Muitos comunistas abandonaram a noção de não, precisa-se de uma reforma agrária, isso daí não, a gente tem que ir direto para uma revolução, mas como você vai numa revolução se tem gente morrendo no campo? As pessoas meio que dissociaram da realidade do país, na minha percepção. Aí eu queria que você falasse sobre isso um pouco. Obrigada.
Tem mais alguma questão, gente? Não? E Acho acho que o que Lucas. Tem uma questão, posso falar? Ah, sim. Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Estamos te ouvindo, Lucas. Eu geralmente tenho um estudo mais aprofundado sobre essa questão. Que está com delay. Tem um estudo mais sobre a questão urbana, né? E sobre a questão do racismo também, principalmente na questão na transição, né, do período escravocrata para o trabalho livre, né? Se você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão de transição, né? Porque é um tema que a gente não debate muito, né? População depois do período é, né? Então, aquela população que, em tese, tem uma questão de liberdade, né? Que a gente sabe que não foi completa, ela não teve acesso à terra, né? Então, como que esse processo ele tem essa continuidade, né? Que a gente permanece nesse processo de constante de luta pela terra, né? Essa uma questão. Outra questão é como que a gente também, ao mesmo passo, a gente tem novos processos que são processos antigos de resistência, né? Então, da população quilombola, dos povos indígenas, e quais são, e como eles estão criando novas tecnologias, novas possibilidades de enfrentamento dessa questão, que é antiga, mas ela também tem novas expressões, né, na atualidade. Tá, falhou um pouquinho, Lucas, mas acho que eu consegui entender. Fernanda, é isso, né? Falar da fome no Brasil é algo que, infelizmente, nunca fica velho. E tem essa ilusão, né? Quando a gente, inclusive, essa ilusão, quando a gente faz o debate da reforma agrária, do acesso à terra e etc., que a gente precisa qualificar, eu acho que a MST faz isso muito bem, porque o acesso à terra, ele tampouco é suficiente, né? Se tem um acesso à terra e não tem políticas que possibilitem a produção, né, o comércio, que possibilite que esse pequeno produtor ele tem acesso às condições de se estruturar e de produzir, e isso não significa que ninguém come terra, não é? A gente não, a gente precisa produzir a terra. Então, acho que o debate da reforma agrária, que para mim nunca vai ser velho, eu acho que é um erro estratégico muito grande, né? Quem pensa que a gente que perdeu a validade, né, falar de reforma agrária. Eu acho que não tem validade falar de reforma agrária num país que tem a concentração fundiária que nem o Brasil, né, em que a produção está absolutamente centrada para atender outras necessidades, em que a gente tem uma crise climática absolutamente, né, com avanço destruidor. Então, o debate da reforma agrária ele vai ser sempre um debate atual e ele jamais vai invalidar um debate sobre uma luta socialista, sobre um processo de construção de uma outra sociedade, né? Não penso que uma coisa leva necessariamente a outra. E aí a gente vai ter, né, um monte de discussão sobre como o pequeno camponês ele pode ser reacionário, porque isso é uma estupidez que está olhando a experiência concreta de outros territórios que não as do Brasil, não é? Então, é isso, não é um debate velho e ele se torna cada vez mais necessário à medida que a gente tem pessoas morrendo de fome no campo e na cidade. Quando a gente pega, por exemplo, a situação dos Yanomami, a situação dos Yanomami é brutal, né? Povos que estão isolados e que deveriam ficar isolados com as condições de existência, mas o garimpo tem feito, né, uma destruição absoluta das condições
de pesca, das condições de acesso à água, das condições de acesso a alimentos, que eram as condições que tinham, né, antes desse avanço sobre o território Yanomami. Então, quando a gente fala da fome no campo, ela é a fome brutal, nua e crua, né? Ela não é nem disfarçada com miojo, né? Ela não é nem disfarçada com um ultraprocessado. Ela é a fome, né? Na sua forma mais aberta, né? E as implicações disso, né, para a vida das pessoas, né, sobretudo as crianças, né, e o tema da subnutrição. Então, a gente deixou o campo de lado e esse foi um erro estratégico gigantesco, porque nunca tivemos um urbano industrial predominante quanto forma de organização econômica, né? Esse urbano industrial ele sempre foi muito dependente do campo, seja dependente do campo enquanto ocupação desse território pelo agronegócio, seja enquanto dependente do campo enquanto fornecedor de força de trabalho, tanto para o agronegócio quanto para os centros urbanos industriais. Enfim, você tem uma série de processos aí que não nos possibilita abrir mão da discussão sobre o campo, sobre a terra, sobre a reforma agrária, sabendo que são processos que não inviabilizam a gente pensar transformações mais radicais. Afinal de contas, o que vai modificar é o tipo de debate político que a gente consegue fomentar a partir disso. Nenhum outro debate no Brasil mobiliza mais gente ainda hoje do que o debate pela terra. Tanto que o MST, né, é o maior movimento. Se a gente pega os maiores movimentos sociais no Brasil, hoje eles são movimentos de luta pela terra, né? Além, evidentemente, dos movimentos de luta pela terra na cidade, que passa pela luta em relação à moradia, né? E, Lucas, eu acho que o tema da questão urbana, né, e como que ela vai se constituindo na transição a partir da criação das favelas, né, e da criação de espaços de habitação extremamente precarizados para essas diversas pessoas, né, que no imediato ali do pós-abolição não estão no campo, mas eu acho que também tem algo disso que passa por uma sociologia muito urbano-centrada, assim, né? Quando a gente olha o Rio de Janeiro, ele se expressa muito. Só que quem está na periferia no Rio de Janeiro, no pós-abolição, já estava na periferia, né? Que também é uma parte muito grande de ex-escravizados libertos e livres e, né, escravizados urbanos que vão ocupando, né, a periferia, o subúrbio, vai constituindo esses diversos aglomerados de moradia. E aí, quando a gente olha para outros estados, por exemplo, no Nordeste, e o Clóvis Moura tem um texto dele que eu não me lembro, que ele vai falar disso, né? Como que no Nordeste, acho que é no Negro de Boa Escrava Mal Cidadão, que ele vai mostrar como no Sudeste, né? E aí no Sudeste eu acho que muito mais Rio e São Paulo, capitais, né? Do que o Sudeste como um todo. Eu venho de Minas, a dinâmica é totalmente diferente. Você tem uma presença urbana, né? E o que isso significa do ponto de vista dos não acessos dessa população diante dessa modernização e dessa urbanização. Mas se a gente pega Nordeste, Norte, eu diria também Centro-Oeste, a gente vai vendo como majoritariamente essa população permanece no campo ainda por muito tempo, como agregados, como poceiros, como trabalhadores diaristas, como meeiros, como umas boias frias, uma série de ocupações que tem a ver com o campo e com a produção rural, né? E que depois vai constituir os processos de êxodo, seja êxodo permanente para os grandes centros, seja o êxodo sazonal. E óbvio, né? À medida que o capital avança sobre o campo, e esse avanço ele vai se dar mais da década de 50 em diante, mais a gente vai tendo esses processos de expulsão, e aí sim, né, a gente tem uma questão urbana que se torna cada vez mais latente e insolúvel, né, diante da não existência de políticas públicas que é o que predomina, assim. Então, acho que olhar a transição exige a gente localizar, sabe? A gente está falando da transição
né, e da abolição em que parte do Brasil? Porque acho que constitui processos que são diferentes e que também vai dando para gente o caldo do que foi a constituição desses processos de formação da classe trabalhadora brasileira mesmo, que vai ter, né, diferenças muito grandes do Nordeste para o Sudeste para o Sul, e desses trabalhadores do interior, urbanos ou não. Enfim, acho que é isso, acho que eu respondi tudo. Pessoal, vamos encaminhando aí para o fechamento das nossos blocos de pergunta. E aí, Cris, fica à vontade aí para mim para as colocações finais. E muito obrigado novamente aí pela contribuição. Obrigada, Chico, né? Agradeço aí também a todo mundo que ficou, enfim, que veio para assistir. Para quem é de São Paulo, vou fazer uma propaganda. Para quem é de São Paulo, provavelmente eu vou fazer alguma oficina na PUC, mais ali para maio, junho, talvez, assim. Então, né, se tiverem a possibilidade, provavelmente vai ser uma oficina pensando a questão de uma atuação antirracista e tal. Ainda não fechei lá com o pessoal. E aí vai ser presencial, né? Mas, enfim, provavelmente as divulgações vão estar Não nas tem data redes. ainda, Cris? Não tem data. Eu vou para São Paulo em março e aí eu vou fechar essa data, mas provavelmente vai ser o maio. Provavelmente vai ser maio, porque junho minha agenda já está ferrada. Então, provavelmente vai ser em algum momento de maio ali, e aí, né, enfim, uma Compartilha com oficina. a gente. Né, nas redes sociais a gente já te acompanha, né? A gente fica sabendo. Sim, vou tentar dar mais divulgação. Eu sou péssima no Instagram, não boto nada lá. Quem me segue, não sei, quem me segue vê o que as outras pessoas compartilham comigo. Mas, enfim, vou tentar divulgar mais lá e vai ser uma atividade presencial, acho que vai ser bem bacana. E é isso, né? Sigo disponível e nessa interlocução aí, e não abro mão desse lugar de como não tem como a gente falar de questão agrária sem falar de questão racial, e não tem como a gente falar de questão racial sem tocar no tema da terra e da luta pela terra no Brasil, assim, né? E quando a gente olha a praxis antirracista originária, né? Se a gente for pensar a praxis quilombola como uma praxis originária de luta de homens e mulheres negras, indígenas e pobres nesse país, a gente vai vendo como a terra estava ali como um elemento central da disputa, né? Então é isso, né? A gente segue se falando, agradeço. Então, muito obrigado, né, a todos. Tenham um bom descanso e uma boa Vou noite. colocar Muito aqui, obrigado, Sibeli. Cris. Você vai colocar seu contato, Cris? Eu vou colocar meu e-mail ali, que é a forma mais Tá. fácil que tem de falar comigo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau, gente. tchau. Bom descanso.